BJ na área novamente, hoje com uma pergunta intrigante para você. Você conhece a profundidade do Evangelho? Eu não estou perguntando se você sabe definir o que é Evangelho, mas se você entende o quão relevante ele é para a humanidade. Vem comigo porque você não pode ficar mais nem um dia sem entender esse assunto. Vou começar com uma reflexão. Imagina que você está andando na rua e por acaso você encontra um baú perdido enterrado na rua. Quando você abre, você descobre que ali dentro está a cura de uma das doenças que mais mata na história da humanidade. Inclusive, você entende e percebe que o seu vizinho está morrendo com essa doença, já sem perspectiva de cura, apenas esperando a morte chegar. O que você faria com o tesouro que você encontrou? Você guardaria na estante da sua casa, deixando ele pegar poeira, enquanto muitas pessoas estão ali necessitando daquela cura? Sabe, apesar de parecer boba, essa para mim é uma das maneiras mais práticas de entender e de descrever o que é o Evangelho. Essa ilustração que eu contei agora, ela mexe muito comigo, porque ela representa e mostra que o Evangelho é a salvação para muitos, a salvação que muitos precisam. Ele é a vida eterna. Ele é o propósito da vida do perdido. Ele é a única razão pela qual a gente existe. Mas sabe o que me intriga? É como eu e você, que temos essa verdade no nosso coração. Muitas vezes a gente deixa ela empoeirar na estante da nossa vida. Isso acontece porque a gente não conhece o Evangelho de verdade. A gente não conhece ele na sua profundidade, no seu verdadeiro significado. A gente sabe até definir o que é Evangelho, mas a gente não entende ele completamente. Hoje eu quero convidar você a estudar a primeira mensagem angélica e a sua mensagem de graça, que vem para aprofundar a nossa visão sobre o Evangelho e sobre a graça de Deus. Gente, esse assunto é demais. Aí você pode perguntar, ué, BJ, mas o Apocalipse fala sobre graça? Algum problema? É? Bom. Pensei que tinha. Bom, então tá. É claro, gente. A graça de Deus é a mensagem central do livro do Apocalipse. Às vezes a gente pode, inclusive, ser tentado a pensar somente nas bestas, somente nas advertências, na espada, no juízo, mas Apocalipse ele nos chama a equilibrar essas verdades com o que é, sem dúvida, a mensagem mais importante desse livro, a morte sacrificial de Jesus Cristo em seu favor e em seu lugar. Ao longo do livro, Jesus Cristo é descrito como o Cordeiro imolado, e uma bênção é prometida àqueles que leem, àqueles que compreendem e àqueles que vivem essas verdades reveladas de acordo com Apocalipse 1. Jesus é aquele que nos ama, que nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e que nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Inclusive, em Apocalipse 14, a primeira das mensagens angélicas que a gente está estudando, ela se refere ao Evangelho eterno. Observe que, ao falar sobre o Evangelho, o anjo acrescenta o adjetivo eterno, que traz um significado maravilhoso para o texto. Emoção, né? A expressão Evangelho eterno, na mensagem do primeiro anjo, ela fala do passado, do presente e do futuro. Ou seja, o plano da salvação, ele sempre existiu, ele é eterno. Tudo que é eterno não tem começo e não tem fim. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Esse entendimento do Evangelho deixa muitas pessoas intrigadas, porque pensa aqui comigo, se o plano da salvação sempre existiu, ele existia mesmo antes do ser humano existir, porque nós não somos eternos, nós somos finitos, nós somos criados. Isso quer dizer que Deus já sabia do sério risco que corríamos de cair em pecado, mas mesmo assim nos criou. É como se ele criasse uma canoa com um buraco para que ela afundasse de propósito. É meio difícil de entender, né? Meu Deus. Eu também fiquei um pouco confuso com essa história, mas tudo isso aconteceu por um motivo. O amor de Deus. Especialmente quando ele criou seres humanos com a capacidade de fazer escolhas morais. Ele já sabia que a gente estaria suscetível a fazer escolhas erradas. Uma vez que as suas criaturas têm o livre-arbítrio, têm a capacidade e a possibilidade de se rebelar contra a sua natureza de amor, a única maneira que ele tinha para evitar essa realidade seria criar robôs. Criar seres controlados, manipulados por algum motivo no plano divino cósmico. No entanto, gente, obediência forçada é contrária à própria natureza de Deus. O amor requer escolhas. E uma vez que os seres inteligentes recebem o poder de escolha, existe a possibilidade de tomar decisões erradas. Deus tinha que, portanto, conceber o plano da salvação antes mesmo dos nossos primeiros pais se rebelarem lá no Jardim do Éden. Gente, isso que eu estou falando parece uma viagem, mas não é não. Ellen White mesmo diz o seguinte: o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, um plano formulado depois da queda de Adão. Não, ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Ela diz que foi um desdobramento dos princípios que têm sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono
de Deus. Um outro ponto relevante é que a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, ela nos ensina a respeito do Evangelho e a sua grandeza de acordo com a mensagem urgente que o primeiro anjo trouxe. Aqui, o Evangelho eterno deve ser proclamado a cada nação, a cada tribo, a cada língua e a cada povo. O Evangelho ele é tão importante que ele traz um significado aos nossos dias e um propósito para a nossa vida. Pensa só nisso. Esse propósito e esse Evangelho ele deve ser levado a cada língua, cada nação, a cada tribo, a cada povo. Você já parou para pensar em quantos países existem no mundo? Em quantos idiomas existem na Terra? Você sabe, recentemente a população mundial alcançou a incrível marca de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Gente, é muita coisa, é muita gente. Essa é uma missão tão grandiosa e abrange, absorve e exige tudo de mim e tudo de você. Alcançar essas pessoas exige o nosso esforço mais intenso, o nosso total empenho e afasta de nós, inclusive, a preocupação dos nossos próprios interesses e nos leva a amar a serviço de Cristo, a levar Cristo para essas pessoas que estão morrendo sem conhecê-lo. Essa missão nos inspira com algo muito maior do que nós mesmos e nos leva para fora dos limites estreitos da nossa própria mente para uma visão muito mais grandiosa. Tem um livro muito interessante chamado Em Busca de Algo Maior, Viver por Alguma Coisa Maior do que Você. Lá nesse livro, o autor, Paul David, ele discute a necessidade psicológica que cada ser humano tem de fazer parte de algo maior do que si mesmo. Olha só que interessante o que ele diz. Os seres humanos foram criados para fazer parte de algo maior do que suas próprias vidas. O pecado ele nos faz escolher nossa vida até o tamanho que ela tem. Por isso, a gente recebe a graça de Cristo para nos resgatar dos limites catastróficos do nosso pequeno reino egocêntrico. E ele nos liberta para viver para os propósitos eternos e os prazeres plenamente satisfatórios do reino de Deus. Olha que profundo isso que ele diz. Você faz parte da missão mais importante que existe na história. Você é parte da tropa de elite de Deus enviada para salvar vidas. O que poderia ser maior do que ser usado pelo próprio Criador para fazer uma diferença eterna no universo? E aí você diz, mas BJ, como eu vou sair para alcançar 8 bilhões de pessoas? Meu irmão, a primeira coisa que você tem que entender quando a gente fala de missão, quando a gente fala de levar o Evangelho, é que evangelizar é viver uma vida que revele o amor de Cristo. Sério, esqueça tudo que você sabe sobre o Evangelho e grave o que eu vou te falar agora. Pregar o Evangelho é viver uma vida que revela o amor de Cristo. Pregar o Evangelho é manifestar um caráter que foi transformado por Jesus Cristo. Logo, esse mesmo Jesus vai te capacitar para evangelizar e ele vai te chamar para o seu campo de atuação. Alguns são chamados para as nações, outros são chamados para a família, outros são chamados para a sua rua, para a sua cidade e assim por diante. Por isso, se você já aceitou o chamado de Jesus, acredite que nesse momento você já está no campo missionário. Você já está no campo que ele deseja que você atue, ou para permanecer e fazer uma mudança aí, ou para se preparar para a mudança que ele quer que você faça em outro lugar. Existem muitas pessoas que precisam ouvir de Deus, tanto do outro lado do mundo como do outro lado da rua. Não. Ele tem toda a razão. Por isso entenda que uma coisa muito importante é se lembrar que os seus dízimos e as suas ofertas são uma forma como você chega a cada tribo, a cada língua e a cada nação. Quando você dizima, você está contribuindo com os enviados e com a pregação da palavra de Deus. A gente falou sobre isso na temporada anterior, falamos um monte. Teve muito aprendizado top lá. Mas eu quero que hoje você entenda que o meu único objetivo na lição de hoje é te lembrar quão profunda é a mensagem do Evangelho. A primeira mensagem angélica é um convite para que você lembre do amor de Deus por você e para que você se encha de tal forma desse amor que seja impossível não se tornar um missionário. O nosso Evangelho está muitas vezes morno, está muitas vezes acomodado, acostumado a escutar sempre as mesmas coisas, mas o meu convite hoje para você é que você se lembre da sua missão e que você lembre que essa missão tem que guiar toda a sua vida. Tem um mundo doente esperando você. Tem um mundo doente esperando a cura de Jesus que está em você. Jesus precisa das suas mãos, dos seus pés, da sua voz, para que a graça dele transforme e salve outras vidas. E eu pergunto, você está disposto a fazer isso? Resumindo, primeiro, o livro de Apocalipse, ele fala sobre graça. Segundo, a maior expressão do amor de Deus por nós é o livre-arbítrio que ele nos dá. Terceiro, você é uma parte essencial da grande missão de Deus, que é salvar cada povo, cada língua e cada nação. Você aceita o chamado para ser um missionário? Eu não sei para onde Deus está te chamando, mas eu sei que essa missão começa agora. Começa trabalhando na sua casa, na sua cidade, na sua igreja. Eu convido você a se permitir ser usado por Deus, a permitir usar os seus dons, a sua paixão, aquilo que você tem no seu coração. Use isso para o avanço do Evangelho e com certeza Deus vai te abençoar e te usar para transformar a vida de muitas pessoas. Você acredita nisso?
Acredita de verdade? Feche seus olhos e ore comigo. Deus, abençoe esse missionário e essa missionária que está me assistindo nesse momento. Encha o seu coração de vida, transforme a sua alma e ajude essa pessoa a ser um exemplo, a ser um farol, a ser um porta-voz do reino de Deus e do evangelho eterno que a gente representa. Coloque pessoas no caminho dela para ela falar de Jesus, coloque amigos para perguntarem quem é esse Jesus, coloque o mundo e a missão incrível que o Senhor tem para essa pessoa muito clara no seu coração, para que ela entenda que ela foi chamada para algo maior. Eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo, escreve amém aqui nos comentários e não se esquece, semana que vem a gente tem um encontro marcado, copia esse link aqui, compartilha com a sua igreja, com a sua classe, com a sua escola e a gente está junto aqui para aprender um pouco mais sobre o Apocalipse, sobre as 3 mensagens angélicas. Até semana que vem.